Sejam bem-vindos, né? Vamos iniciar aqui a resolução do nosso exercício sobre os coeficientes de pressão totais que a gente tem tanto nas paredes como na cobertura do nosso galpão. Então, esses coeficientes de pressão totais nada mais são do que o coeficiente de pressão externo menos o coeficiente de pressão interna. Obviamente que obedecendo os sinais, né? Os sinais que a gente tem para cada um desses coeficientes. Positivo quando é de sobrepressão e negativo quando é de sucção. Vamos iniciar para os coeficientes de pressão totais para o vento a 0 graus. Então, peço que vocês relembrem, na aula passada eu apresentei para vocês o cálculo dos coeficientes de pressão interna, né, para o interior da nossa edificação, adotando duas hipóteses, né, duas hipóteses simples. Para o vento a 0 graus, uma das hipóteses que a gente teve é que a gente teria uma sucção interna, o meu CPI seria igual a menos 0,3. E a outra hipótese que a gente tem seria um CPI positivo de mais 0,8. Então, em uma das hipóteses, nós teríamos sucção interna e na outra nós teríamos sobrepressão interna. Então, aqui eu apresento para vocês os coeficientes de pressão externa que a gente obteve tanto para as paredes, né, da nossa edificação, certo? Tanto para as paredes, como também para a cobertura. Lembrando que a gente está tratando do vento a 0 graus. O que eu vou fazer agora é simplesmente operar o meu CPE, que eu tenho em todas as paredes e na cobertura, menos o valor do meu CPI, para cada uma dessas duas hipóteses aqui, ó. Então vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, mais 0,7 menos 0,3, fazendo a regrinha de sinais, certo? Então, mais 0,7 menos 0,3 seria equivalente a mais 0,7 mais 0,3. Então, nessa parede aqui, que está a barlavento para o vento a 0 graus, nós teríamos um coeficiente de pressão total igual a 1. Um coeficiente de pressão total igual a 1. E aí a gente segue fazendo essa mesma operação, né, o CPE menos o CPI, para todas as paredes, todas as porções de parede, tá? Então eu teria aqui, ó, menos 0,8 menos, né, da equação, menos 0,3 daria igual a menos 0,5. Mesmo raciocínio, ó, menos 0,45 menos 0,3 daria igual a menos 0,15. E assim por diante, a gente vai obtendo os coeficientes de pressão totais em todas as paredes e também para cobertura, né? Ó, menos 0,8 menos 0,3 vai dar menos 0,5. Então aí a gente sai fazendo para todas as porções da nossa cobertura. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz para a hipótese de sucção interna, eu faço para a hipótese de sobrepressão interna, que era igual a mais 0,8. Então eu tenho, por exemplo, mais 0,7 menos mais 0,8. Então, mais 0,7 menos 0,8, né, fazendo o jogo de sinais, eu vou ter igual a menos 0,1. Então, nessa parede aqui de barlavento, para o vento a 0 graus, nós teríamos um coeficiente de pressão total de menos 0,1, ou seja, nós teríamos uma sucção total, né, uma sucção resultante nessa face de barlavento. Posso operar essa mesma equação novamente para todas as demais porções das paredes e também para a cobertura do nosso galpão, obtendo esses valores que estão aqui apresentados, tá bom? Eu apresento aqui, ó, toda a marcha de cálculo para todas as paredes e para todas as porções da cobertura
para o vento a 0 graus. Para o vento a 0 graus. Vamos agora para o vento a 0 graus, né? Perdão, para o vento a 0 graus com o coeficiente de pressão interna de menos 0,3, tá? Menos 0,3. Na segunda situação, eu apresento a marcha de cálculo para o vento a 0 graus com a pressão interna de mais 0,8. Então, tá aqui todos os valores listados, tá bom? Todos os valores listados. Então, vejam só. Com base nessas duas hipóteses do vento a 0 graus, eu posso elencar aqui duas seções transversais do meu galpão que apresentam a pior situação de sucção total e a pior situação de sobrepressão total. A pior situação de sucção total, analisando esses dois casos aqui, ó, e lembrando que para o vento a 0 graus especificamente, a gente tem aqui uma simetria, né? A gente tem aqui uma simetria, perdão, aqui, né? A gente tem uma simetria, certo? Em relação à nossa cumieira. Então, o que que acontece? Essa seção transversal aqui, ó, do meu galpão, na segunda hipótese, é a que apresenta a pior sucção externa. Então, os pórticos do nosso galpão, que estão situados nessa região aqui, GE, são as que apresentam a pior situação de sucção total, obviamente, para a nossa segunda hipótese. Dentro das duas hipóteses, aqui a seção que apresenta a pior situação de sobrepressão interna é essa daqui, ó. Essa daqui. Embora os valores sejam relativamente pequenos, né? Relativamente pequenos. Então, para a nossa primeira hipótese, eu obtive aqui a pior situação de sobrepressão interna. Aliás, de sobrepressão total, tá? De sobrepressão total. E na minha segunda hipótese, eu obtive a pior situação de sucção total. Obviamente que isso aqui é apenas o resultado final de um caso isolado, tá? Então, eu poderia ter situações alternadas aqui. Eu poderia obter o pior caso de sucção externa no vento com a pressão interna e assim por diante. Depende das hipóteses que a gente elaborou, tá bom? Então, o pior caso de sobrepressão total que eu tive foi na minha primeira hipótese do vento a 0 graus. E o pior caso de sucção total que eu tive foi na minha segunda hipótese, quando eu assumi uma sobrepressão interna, tá? Esses valores de coeficientes de pressão total, a gente vai utilizar para determinar as forças, né, do vento que atuam no pórtico da seção transversal do nosso galpão. Então, só aqui nós temos, né, só aqui nessa primeira página, nós temos duas situações de cálculo a determinarmos futuramente. Duas situações de cálculo. Vamos para o vento a 90 graus. Então, no vento a 90 graus, né, o vento está incidindo aqui perpendicularmente à nossa cumieira. Toda essa cobertura fica com o coeficiente de pressão externa de menos 0,85 e a outra água fica com menos 0,4. Então, nós temos aqui a água que está na face de barlavento e a água que está próximo à face, né, junto à face de solta-vento. E aí temos os coeficientes de pressão externo nas paredes do nosso galpão, nas paredes. E aí a gente viu na aula passada dois coeficientes de pressão interna, duas hipóteses distintas. Uma com sucção interna de menos 0,65 e a outra em que a gente não tinha pressão interna nenhuma, zero, como se a nossa edificação fosse completamente estanque, tá? Então vejam só, operando essa equação aqui, ó, operando essa equação para essas duas hipóteses, ou seja, por exemplo, mais 0,7 menos 0,65, né? Fazendo o jogo de sinais, vai ficar mais 0,7 mais 0,65 vai dar 1,35. Se eu operar as demais paredes, né? Se eu operar a mesma equação para as demais paredes e para a cobertura, eu vou obter esses valores que estão apresentados aqui.
Para a segunda hipótese, que é o vento com o CPI interno, né, o meu coeficiente de pressão interna igual a zero, basta eu repetir esses valores, já que eu não tenho CPI, né, o CPI vale zero, então não preciso operar essa equação, basta eu repetir eles aqui, ó. Basta eu repetir eles aqui. Toda a marcha de cálculo está apresentada aqui embaixo, né, tanto para o CPI de sucção, como para o CPI igual a zero, que a gente não precisa operar nada. Então, o vento a 90 graus, ele não tem nenhuma simetria, tá? Ele não tem nenhuma simetria. Só que o que é que acontece? Qualquer seção transversal que eu adotar no meu galpão, dessa hipótese aqui, né? Qualquer seção transversal no meu galpão vai apresentar as mesmas ações do vento na cobertura e nas paredes laterais, tá? E nas paredes laterais, tanto a de barla-vento como a de solta-vento. Não importa qual seção transversal eu adote. Isso vale, aliás, tanto para essa hipótese, como para essa hipótese, tá? Para as duas hipóteses. Qualquer seção transversal que eu adote vai possuir o mesmo coeficiente de pressão total na cobertura e nas paredes de barla-vento e solta-vento. Então, eu trouxe aqui, ó, uma seção transversal do nosso vento na terceira hipótese, que é essa daqui, ó, na nossa terceira hipótese. Então, eu tenho aqui uma pressão de obstrução na parede que está a barla-vento igual a 1,35. A gente pode aqui editar, que tem uma pequena defasagem aqui na nossa figura, 1,35, né? 1,35, como a gente viu nos cálculos aqui, ó. Como a gente viu aqui nos cálculos, 1,35. Na nossa cobertura, eu tenho, na que está próxima a barla-vento, menos 0,20. Então, vamos editar aqui a minha figura, está com o valor errado, né? 0,20. Na que está a solta-vento, menos 0,25, como a gente tinha feito aqui, ó. Aliás, deixa só eu operar aqui. Menos 0,4 menos 0,4 mais 0,65 vai dar 0,25 positivo, 0,25. Então é aqui que está errado, né? Esse valor aqui, ó. Aliás, 0,4 tá aqui, menos 0,20 e mais 0,25 tá aqui. Pronto. Vamos editar esse valor, mais 0,25, certo? Menos 0,20 mais 0,25. E na parede, mais 0,20, como está aqui. Na parede, né? Que é menos 0,45 menos 0,65. Vai dar mais 0,20, como está aqui. Mais 0,20, certo? Então, essa vai ser a seção transversal que a gente vai ter. Deixa eu corrigir aqui o valor. Aqui é mais 0,20, tá bom? Aqui é menos 0,20 mais 0,25. Então, percebam que na nossa parede a barla-vento, nós vamos ter uma sobrepressão. Na água que está próxima à barla-vento, nós vamos ter uma sucção. Na água que está próxima à solta-vento, nós vamos ter uma sobrepressão e outra sobrepressão aqui. Isso para a nossa hipótese do CPI igual a menos 0,65. Na segunda hipótese, né, qualquer seção transversal que eu fizer aqui vai apresentar esses valores que estão aqui listados, ó, mais 0,7, menos 0,85, menos 0,4 e menos 0,45. Então, com base nesses coeficientes de pressão totais, né, com base nesses coeficientes de pressão totais, a gente vai poder determinar 4 situações de cálculo, né, para a nossa ação do vento. 4 situações de cálculo distintas. Quais são as 4 situações de cálculo? Então, vamos lá. Nós temos a primeira hipótese do vento a 0 graus, a segunda hipótese do vento a 0 graus, a terceira hipótese
que é do vento a 90 graus, e a quarta hipótese do vento, que também é do vento a 90 graus. O que muda da primeira para a segunda hipótese é apenas o coeficiente de pressão interna, tá? Que era menos 0,3 e mais 0,8, respectivamente. Já para a terceira e quarta hipótese, os coeficientes de pressão interna para o vento a 90 graus são igual a menos 0,65 e 0. E aí resultam nesses valores que estão apresentados aí. Ah, professor, como é que eu vou calcular a força do vento com base nesses coeficientes de pressão total? Basta vocês lembrarem da equação, né? Ó. A equação que a gente viu em aula é que a força atuante concentrada numa área vai ser o coeficiente de pressão total, que é o CPE menos o CPI, certo? Vezes a área em que aquela pressão atua, vezes a pressão de obstrução. Então, o que a gente vai fazer é operar esses coeficientes de pressão totais em uma determinada área ou faixa de influência e concentrar ou fazer uma equivalência estática de maneira que essa pressão de obstrução se concentre em um nó ou ao longo de uma linha ou ao longo de um eixo de um elemento estrutural, como a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, por enquanto, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Na próxima aula eu vou apresentar como é que a gente vai determinar as forças, né, na seção transversal do nosso galpão, com base nas 4 hipóteses que eu acabei de apresentar para vocês. Abraço e fiquem com Deus.